Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui continuando os estudos das normas da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nós, hoje, ficaremos com os estudos dos artigos 52 ao 54. Só para nos orientarmos, pessoal, nós estamos então observando as normas, né? E lembrando que o edital, nós já estamos no capítulo 3º, onde no edital são exigidas as seções 1, 2, 5, 6 e 7. Seções 1, quando não menciona qual subseção, são todas as subseções daquela seção, ok? Então hoje nós ficaremos com os artigos 52 ao 54. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Antes de começarmos, quero convidar a todos vocês a conhecer o nosso curso de questões comentadas e também inéditas sobre as normas da Corregedoria, sobre o Estatuto. O curso já está em andamento e disponível para aquisição lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br, ok? Muito bem, vamos para o nosso primeiro artigo de hoje, o artigo número 52. Vejam, os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observadas as suas respectivas atribuições. 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Se há um sistema informatizado oficial, é obrigatório esse cadastramento dos feitos distribuídos ao respectivo juízo. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, e aqui citou, alguns atos, citações, intimações, juntadas de mandados, respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução. Então, anotar a movimentação e a prática dos atos processuais também é uma atribuição. Consignar os serviços administrativos pertinentes, tais como desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos. Bom, o artigo 53 diz que a inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando um banco de dados que servirá de memória permanente. Então vejam o que diz o caput do artigo 53, que essa inserção de dados ela tem que ser a mais completa e abrangente possível, ok? Porque é necessário que se forme um banco de dados que servirá de memória permanente. Imagine só o problemão que teríamos se o sistema ele não guardasse os arquivos, porque eu preciso de uma memória que é permanente. Se eu precisar de um determinado arquivo daqui 10, 15 anos, veja, essa memória desse sistema tem que ser permanente, para que eu não tenha perda de dados, certo? O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão. Quais são essas informações? Qualificação das partes, eventuais representantes, advogados, os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras, atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e garantir a utilidade do sistema. Ora, as informações que estão aqui nesse artigo 53 não é segredo para ninguém.
Se eu tenho uma movimentação processual, o que consta naquele sistema tem que ser de fato o que é a realidade daquele processo. As informações têm que ser claras, as informações devem ser atualizadas, tudo isso deve constar nessa movimentação. Prosseguindo, o arquivamento dos autos será precedido, ou seja, antes do arquivamento, teremos uma conferência e uma eventual atualização do cadastro para que nele figurem os dados necessários à extração de uma certidão. Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema informatizado no artigo 54, quais informações que devem constar. Olhem só. Primeiramente, quando se tratar de processos cíveis, de família, sucessões, fazenda pública, infância e juventude, acidentes do trabalho e do juizado especial civil, quais informações devem aqui constar? O número do processo, nome, qualificação do autor e do réu, natureza do feito, data da distribuição, número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Aqui, pessoal, eu estou apenas fazendo a leitura, obviamente, porque não tem muita necessidade a título de prova não, tá? Quando for um processo criminal, júri, juizado especial criminal, vocês vão perceber que aqui vai nos enumerar quais informações constarão. Número do processo, nome e qualificação do réu, data do fato, do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, data da suspensão do processo, data da prisão, número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, inteiro teor de pronunciamentos judiciais, anotações sobre recursos, data da decisão confirmatória da pronúncia, do trânsito em julgado, da expedição da guia de recolhimento e também outras informações. Nos de execução criminal, nome e qualificação do sentenciado, veja, porque agora já é um sentenciado, já houve a sentença. Diferente do caso anterior, que no processo criminal eu tenho aqui a qualificação do réu. Né? Sempre que possível, o número do RG, guias de recolhimento, discriminação das penas impostas em ordem sequencial, incidentes de execução da pena, inteiro teor dos julgamentos, progressões de regime, cadastro de comparecimento de albergados, benefícios concedidos, remissões de pena e outras observações. Nas cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo deprecante com número do processo de origem, conforme padrão estabelecido pela Resolução 65, natureza da ação e da diligência deprecada. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Todo mundo, toda a galera que é envolvida no processo. Litisconsortes, né, seja ativo, seja passivo, intervenientes, terceiros interessados. Não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa quando necessário. Ok? Bom, hoje, portanto, nós vimos aqui nos nossos estudos até o artigo número 54 das normas da Corregedoria. Nós vamos prosseguir, nós temos ainda um grande desafio pela frente, né? Nós temos ainda que estudar a seção número 6, 7 do capítulo 3, depois nós vamos para a seção 8ª, que contempla 3 subseções. Temos ainda no capítulo 3º as seções 9ª a 15ª, depois a 17 a 19. Temos o capítulo 11, o capítulo 11 envolve um tanto de seções também que são contempladas, mas nós vamos caminhar, né? Nós vamos fechar, se Deus quiser, Deus vai permitir que a gente consiga fechar todos os artigos importantes sobre as normas da Corregedoria, certo?
Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, você pode me mandar pelo Instagram, @professor Bruno Eleitoral. Certinho? Bons estudos para vocês e até mais.